O Senhor falar ao meu coração. Pastor Samuel vai estar trazendo uma palavra de fé ao seu coração nessa manhã. Pastor Samuel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Quero agradecer a Deus, porque Deus é bom, né? Deus tem cuidado de cada um de nós. E o cuidado de Deus é tão extraordinário que a gente é obrigado, nós somos obrigados a crer que Deus, a maior parte das vezes, Ele permite nós entrarmos num beco sem saída. Aí você não tem para onde correr, né? Então você tem que confiar. Esse é um estágio na vida do crente que nós, vez por outra, nós precisamos lembrar daquela frase que diz no Brasil: se correr, não é que é? O crente passa por isso, irmãos. Israel passou, Jesus, digamos que passou também por isso. Ele ficou naquela encruzilhada no Getsemane, e agora, eu não quero perder a comunhão com Deus. Ele vai me desamparar, porque terei que levar o pecado da humanidade sobre mim. Ele fica lá: passa, Senhor. Não passa, não, lembrando de você. Ele viu cada um de nós. Eu não posso. Eu tenho que enfrentar, tenho que tomar esse cálice. É necessário tomar esse cálice, porque Ele viu cada um de nós. Pode dizer amém? Amém. Ele nos viu lá. Ele não queria, de verdade. Jesus não teve medo da cruz, não. Jesus é macho. Ele veio com esse propósito. Não teve medo dos cravos. Foi difícil, né? Também a traição de Judas, Pedro, ele conseguiu recuperar. Mas o mais doloroso para Jesus foi quando o Pai, na sua morte na cruz, teve que virar as costas para Ele, porque o pecado nosso estava sobre Jesus. Deus é santo. E é o único momento que Ele reclama desta obra expiatória. Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Ele sabia por quê, mas nós somos assim, né? Nós sabemos por que estamos sofrendo e a gente fica: por quê? E às vezes Deus não responde. Nem é o próprio Filho de Jesus Cristo Ele respondeu. Porque na maior parte das vezes é o que nós estamos passando que se explica, né? Estamos passando por uma fase, ou por uma prova, ou por uma dificuldade, e nós bem sabemos que Deus está tirando de nós algumas coisas, ou acrescentando. As provas têm essa finalidade, de nos preparar para algo excelente. Amém? Amém, Jesus. Meus irmãos, eu estou com um texto no coração aqui. Eu havia preparado um outro texto completamente diferente, mas o Espírito Santo falou fortemente no meu coração e eu tenho que ser obediente para que tudo dê certo, né? Se a gente pega a direção errada da palavra aqui, é complicado. Temos que obedecer o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, enquanto você procura. Irmãos, o nosso lar de idosos, onde nós abraçamos aquele trabalho já há quase 12 anos, eu coloquei, o Espírito Santo colocou o presbítero Nilton, sua esposa, para estar fazendo um trabalho de evangelização, levando aqueles velhinhos, né, a conhecer o doce nome de Jesus. Eles estão na fase terminal da vida, estão doentes, alguns vão para lá porque precisam de cuidados especiais. E aí lá tem as enfermeiras, tem as moças que trabalham com eles lá. A família às vezes não consegue suportar em casa porque trabalham, outros abandonam mesmo. Mas a verdade é que eles estão lá e muitos deles não sabem nem quem é Jesus, né? Na nossa contagem já foram mais de 100 para o céu já. Mais de 100. Quando nós começamos, estávamos contando, né, marcando, depois perdemos a conta. É melhor não contabilizar isso, né? Deixa no céu, a gente vai conhecer todos eles. Mas houve época que nós corríamos lá, quando eles estavam para partir mesmo, e a irmã lá chamava, eu ia correndo lá, e quando não podia, chamava outro irmão, e mais uma vez com eles orávamos e fazíamos eles repetir, né, a confissão: eu recebo Jesus como Senhor e como Salvador. Eles estão lá fazendo esse trabalho, o casal, Ivan e Milton, estão fazendo trabalho e eles me deram uma ideia, eu achei muito boa a ideia, né?
nós estarmos adotando cada um. Eles vão trazer os nomes depois, falar, lógico, no final do curso eles falam sobre isso aí. Cada um de nós vamos adotar um em oração. E eles vão dizer lá para a irmã Gilda, Fred está orando por você, a irmã Angelita, a irmã Cione, e eles vão saber, vão ser informados que vocês estão orando por ele especificamente para aquela pessoa. Depois vai ter que marcar um dia para você ir lá dar um abraço. Olha, essa pessoa que estava orando por você. Você sabia que no céu nós haveremos encontrar os anjos? Amém? Amém. Lá tem muitos anjos. Inclusive eles estão aqui nesta manhã. A Bíblia diz que eles são enviados para servir aqueles que querem ser salvos. E no céu nós vamos conhecer os anjos que nos protegeram. Você achou que foi quase, né? Foi uma sorte? Não, foi ele que te livrou de acidentes. Ontem mesmo eu fui guardado por Deus num acidente ontem. Ia ser feio o negócio. Eu sei que foi Deus que me livrou, mas Deus me deu um reflexo que não era meu. E eu consegui evitar um acidente, porque a mão de Deus estava, e o anjo do Senhor estava me protegendo ali. E todos os dias eu trabalho 10, 12 horas no trânsito. Não é fácil, todos que conduzem sabem disso. Eu estou o Luciano também trabalhando, conduz todo dia. Vamos estar orando para os irmãos que conduzem, porque não é brincadeira o trânsito, irmãos, não é brincadeira. Às vezes uma pessoa que sai de forma irresponsável, sem carteira de habilitação, ou às vezes bebeu, usou drogas, e às vezes provoca um acidente. Muitas pessoas inocentes são vitimadas. Nós temos que estar sempre orando para Deus nos proteger. Amém? Amém. Então nós vamos conhecer os anjos que nos guardaram. Então nós vamos fazer essa réplica com a igreja lá no lar. Quantos aqui querem orar por eles? Amém. Depois o casal vai passar o nome para vocês estar adotando ele todos os dias. Lembre-se deles, pelo menos para Jesus salvá-los. Teve uma senhora lá há alguns anos já que ela não quis Jesus, irmão. Todos os cultos ela saía, deixava a sala. Inclusive quando nós chegamos lá, e ela falou, vocês são protestantes. Eu falei, nós protestamos contra o pecado. E ela nunca quis ouvir a gente. No Natal nós levamos uma lembrancinha, ela nem quis receber a lembrancinha, morreu naquele estado. Eu acredito que não sei onde ela está hoje, porque eu não sou Deus, mas se ela morreu daquele jeito, o diabo estava mesmo na mente dela. E ela não toque em mim, não deixava de orar por ela. Né? E é triste de saber que uma pessoa parte sem Jesus e nunca mais haverá a possibilidade da pessoa se salvar. Nunca mais. É eternamente. Isso não é nós que estamos falando na Bíblia. Jesus falou, né? Haverá alguns, ele fala assim, não vos maravilheis, porque haverá um dia em que todos ouvirão minha voz e sairão dos sepulcros. Uns sairão para a vida eterna, outros sairão para a condenação e tristeza eterna. É um lugar que nunca mais haverá a possibilidade da pessoa sentir a presença de Deus. Tá? Então a gente tem que entristecer com isso e pensar em fazer alguma coisa. Então você vai ter o nome da pessoa que você vai estar orando, você vai apresentá-la diante de Deus. Depois a gente vai falar com mais detalhes. Capítulo 26, se não for 26 ou 28 de Gênesis. Não, que número, irmão? Gênesis. Está sonhando? Vocês ouviram falar números, não é número, não, é Gênesis. Se não for 26 ou 28. Eu tenho que fazer meu autossuficiente, estou usando o Adriano, porque ele está meio assim, sabe? Eu estou enxergando um pouco de dificuldade. Então está escrito aqui no capítulo 28, versículo 18. Coluna de Betel. Olha que coincidência, é o nome da nossa igreja, né? Casa de Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo,
e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. O outro texto que eu quero ler aqui, irmãos, está um pouquinho antes. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Versículo 12. Sonhou, e eis que era posto uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Então diz assim: e não te deixarei, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. O versículo 15, aqui no texto, irmãos, está dizendo que Deus disse a Jacó: eu não te deixarei. E nós achamos que somos nós que não temos que deixar Deus. Jacó disse na luta, porque esse texto antecede a um episódio da vida de Jacó. Dá um pouquinho de som para mim, por favor, um pouquinho mais de som. Antecede um fato que aconteceu com Jacó, no Val de Jaboque. Isso vem depois, no capítulo 32. Todos nós conhecemos Jacó, amém, irmãos? Amém. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, o segundo filho que nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ele não era o primogênito, a bênção patriarcal estava sobre Esaú, que era o primogênito que nasceu primeiro. Eles eram gêmeos. Mas Esaú desprezou. Esaú, tendo na linhagem da sua primogenitura, ele tinha essa bênção de Deus, de dar continuidade na família, que certamente o plano de Deus era, como foi, nascer o Cristo. Deus começou com um homem, com uma família, com a nação, depois escolheu uma tribo, que foi a tribo de Judá, e lá nasceu o leãozinho, o leão da tribo de Judá. Jacó não tinha esta esperança a alimentar de que era o primogênito, que ele seria abençoado como foi Abraão, como foi o seu pai Isaque, que Deus falava com eles, faziam eles olharem para as estrelas e disse: você é capaz de contar as estrelas, ou contar os grãos que está na areia do mar, você vai conseguir contar também os seus descendentes. Então Jacó desejava, e de uma forma inescrupulosa e orientada por sua mãe, porque Rebeca não agiu bem, houve muitos problemas na família por causa disso. Ela diz: vamos enganar seu pai. Seu pai mandou Esaú matar um animal e caçar primeiro, depois matar e fazer um guisado. Mas você vai no nosso rebanho que está lá na cerca, mate um que eu vou fazer um guisado bem saboroso para o seu pai. Ah, mas meu pai vai descobrir que eu não sou Esaú. Não, dou um jeito nisso. Olha só que pecado terrível, né? Ensinando o filho a ser mau caráter. E a Bíblia diz que Jacó foi apresentar o guisado. Quando Esaú foi, ele estranhou: mas já estão cedo. O Senhor me abençoou.
E o Sheblon, ele tinha um manto de pele para enganar o pai, né, com o cheiro de Esaú. O pai ficou confuso, ele não enxergava mais. Ele acabou dando a bênção da primogenitura. E não é porque ele roubou a bênção que Deus o abençoou. Não é porque de forma errada ele se apoderou disso que Deus o abençoou. Deus o abençoou por causa do desejo do seu coração. Ele tinha desejo. Então, nós entendemos que para ser abençoado, irmãos, primeiro a gente tem que ter desejo. Não adianta a gente fazer tudo certinho, né, e não ter desejo, porque nos tornamos religiosos. Não pode sair fora do lugar que está errado. Não, a gente não pode ser extremista. A gente tem que ser equilibrado. Se você for muito santo, vai ficar fanático, tudo é pecado. E nós nunca haveremos de conseguir esse status aqui, irmãos, santificado completamente. Nós podemos alcançar níveis de santidades maiores todos os dias, mas santo, irmãos, é quando nós deixarmos esse corpo, porque esse corpo aqui, ele gosta de pecar, sim ou não? Você tem que tomar cuidado todo dia com os seus desejos carnais, porque ele tem desejo, ele se atrai pelas coisas pecaminosas. Não é o diabo que leva as pessoas para o inferno, é o pecado. Então Jacó, ele entrou, né, na conversa da sua mãe e enganou seu pai, foi descoberto. Saul perseguiu ele para matá-lo, ele fugiu, foi trabalhar na casa de um homem que possivelmente depois ou posteriormente foi seu sogro. Casou-se 2 vezes, porque o sogro também o enganou. E Paulo diz assim: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele foi enganado pelo sogro e ele queria Raquel. E na noite de núpcia, depois de ter trabalhado 7 anos, Labão mete Leia no quarto. E de manhã ele vê que é Leia e fala: está errado. E o sogro fala: não é normal, não é natural, não é bom possuir a irmã mais nova. Primeiro você tem que casar com a mais velha. Trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou Raquel. E ele trabalha mais 7 anos. A Bíblia diz que foi tão rápido pelo desejo de possuir Raquel. Ele casa-se com Raquel. Depois trabalha mais 7 anos para conseguir as ovelhas, as vacas. Deus sempre abençoando o rapaz. Como é que pode um negócio desse? Deus abençoando Jacó, porque ele tinha desejo. Eu quero que Deus cumpra na minha vida as suas promessas. É um perigo nós nos esquecermos que nós temos promessas, irmãos, e esquecemos de buscá-las, e esquecemos de invocar isso na oração. Senhor, faça as tuas promessas se cumprir na minha vida. Nós temos que perseguir isso aí, irmãos. Perseguir a vontade de Deus, entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu penso que Jacó tinha essas qualidades. Ele desejava tanto, irmãos, que a ponto de fazer coisas que não eram normal naquela época. E a Bíblia diz que, estou adiantando um pouquinho para nós voltarmos aqui em Betel. E a Bíblia diz que ele, depois que sai com as suas 2 mulheres, com as suas 2 concubinas, e com toda a riqueza, porque Deus o enriqueceu, ele despojou Labão, não foi? E a Bíblia diz que ele passa Raquel, passa Leia, passa Bila, passa... Vamos dar outra? Vai passando as suas mulheres, seus filhos, e ele fica aquela noite só ali, luta com Deus. Zilpa, é isso mesmo. Brasil. É, só lembrar de Brasil. Ele luta com Deus aquela noite ali, irmãos. E eu vou falar disso um pouquinho mais adiante no texto. Mas voltando alguns anos antes, talvez uns 10 anos, Jacó vai para Harã, vamos falar Harã. E a Bíblia diz que ele, cansado, para num lugar e dorme, põe uma pedra por sua cabeceira. E naquela noite de sono, ele tem um sonho, viu uma escada que tocava os céus. E os anjos subiam, e os anjos desciam. E Deus falou com Jacó.
falou da promessa dada a Abraão e a Isaac. Ele fica maravilhado. E quando ele acorda, ele fala: Deus está aqui. Estava aqui, eu não sabia. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus. Ele pega a pedra, unge com azeite e faz votos a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó, o enganador, o trapaceiro, aquele que o nome dele já era uma tragédia, Jacó tornou-se o pai das 12 tribos que encabeça a nação de Israel. Lá em Israel, Jacó é lembrado. A sua esposa Raquel também é lembrada na porta de Efratas, onde está a sua sepultura. E Jacó, no seu desejo em que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, o texto diz que Deus, ao iniciar a sua peregrinação em busca do cumprimento da promessa, o irmão perseguindo, querendo matá-lo, numa ocasião, ele manda os seus homens para se encontrar com Esaú e diz: vá à frente primeiro alguém com presentes para aplacar a ira de Esaú, para que quando ele receber os presentes que eu levo para ele, ele possa abrandar um pouco a sua fúria. Deus trabalhando na caminhada de Jacó, irmãos. Era necessária uma caminhada. Ele diante do pai, o pai pergunta: quem é você? Você é Esaú? Não, eu sou. Não, você é Jacó? Estou sentindo que você é Jacó. Não, eu sou Esaú. Ele mente para o pai. Passa depois 20 anos. Jacó agora está diante de Deus. Deus sabia o seu nome. Era o tempo que Deus ia virar a história de Jacó. Seria a época em que Deus ia cumprir as promessas que ele havia falado a Abraão e a Isaac. Mas nesse encontro que Jacó teve com Deus, ele não podia mentir. Ele tinha que falar a verdade. Deus ia mudar a história dele, ia mudar o nome dele. E ele está lá lutando, irmãos. Interessante que o anjo que ali, na linguagem teológica, teofania, o próprio Cristo estava ali. Ele deixa Jacó prevalecer. E quando o anjo tem por si que é hora de partir, ele diz: deixa-me embora, não vou te deixar. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Mas foi Deus que falou para Jacó que não ia deixar ele, irmãos. Porque ai de nós se Deus nos deixar, irmãos. Se ele tirar os olhos de nós, se a sua mão não estiver conosco, irmãos. Somos os mais miseráveis se nós andarmos e vivermos sem a presença de Deus. Deus falou: eu não vou te deixar, Jacó, não te deixarei até que o propósito se cumpra na sua vida. Não que ele ia deixar depois, mas a presença protetora, a presença que supre, que supriu o alimento, as roupas, aquilo que Jacó havia prometido para o Senhor. E ele fala: qual é o teu nome? E agora? Há uma hora que nós nos deparamos com Deus. Há uma hora que Deus vai se encontrar conosco em alguma situação. E aquilo que deixamos por fazer, aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, a promessa que Ele tem falado com você, e sabe que você sabe disso. Nós às vezes queremos nos sabotar, né? Não entendo. Não, você entende, porque Deus, Ele fala conosco, Ele se revela para nós de forma que nós entendamos, irmãos. Deus não é um professor despreparado. Ele sabe o que está ensinando, e sabe como ensinar, e sabe quando nós entendemos. Mas às vezes nós não queremos entender, porque é mais fácil a gente passar por ignorante e falar: olha, eu não sabia disso. Mas Deus sabe o nível do nosso entendimento, da nossa compreensão. E Ele vai um dia se encontrar conosco.
E a vida inteira, às vezes, nós falamos mentira para nós mesmos, nós nos enganamos, nós queremos fugir um pouco da regra, porque a regra às vezes é custoso, dói, exige um sacrifício, e muitas vezes nós não queremos fazer esse sacrifício, achamos que o reino de Deus é bênção, e é bênção mesmo, mas há um tempo que Deus nos chama, e se nós não falarmos a verdade para Ele, sabe o que acontece? A gente perde a bênção. Eu conheço muitos que estão perdendo a bênção, irmãos, que já perderam a bênção, porque se gastou, buscou, não atentou, não obedeceu e não entendeu o propósito do encontro. Deus vai nos abençoando, a gente acha que está tudo bem, mas tem uma hora que Ele vai chamar você para prestar conta. Está na Bíblia, tem várias parábolas de Jesus na figura do Senhor prestando conta com os seus senhores, os seus subordinados. Ele chama para fazer conta. E observe que o que ganhou 5 falou: Senhor, eu granjeei mais 5, está aqui, os 5 teu e os 5 que eu granjeei. Depois o que ganhou 2, trouxe 2 e mais 2, está aqui o que eu granjeei. E ele fala para os 2: servo bom e fiel, um pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Deus está falando sobre o talento que Ele nos deu, que nós não podemos enterrar, irmãos. Nós temos que estar atentos, porque nós estamos chegando no tempo do fim, o tempo que haverá o tribunal de Cristo. Isso aí não é julgamento para ir para o inferno, é julgamento das nossas obras. É para receber ou não receber galardão. E o que ganhou um talento ficou indignado. Observe que Deus não dá 5 porque é melhor, dá 2 porque é um pouco melhor, e dá 1 porque não é melhor. É uma forma de Deus provar cada um de nós. Porque o que tem 1, Ele granjeia mais 1, e Deus se agrada, dá mais 2, depois Deus pode tirar de quem não granjeou, fala, tira dele e dá para esse. Deus pode enriquecer, Ele quer ver a motivação, Ele quer ver se você se atenta para aquilo que Ele falou com você, porque Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós, irmãos. E ela vai até onde você limita ela, porque Deus não tem limite para estabelecer propósito na nossa vida. O propósito de Deus sempre é uma porta que você não consegue alcançar com os olhos o tamanho de tão grande que é, mas nós limitamos as promessas de Deus em função da nossa busca, que às vezes não é tão intensa. No encontro a gente não luta, a gente pode ir embora, quer ir, pode ir embora. Eu não vou falar a verdade. Jacó teve que falar a verdade, meu nome é Jacó. O anjo disse para ele assim: como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Não te chamarás mais Jacó, mas será chamado Israel, porque um príncipe lutaste com Deus. Sabe quem é o príncipe? Houve um príncipe na história que renunciou ao trono para buscar e descobrir por que as pessoas sofrem. Estudou muito, o nome dele é Siddhartha Gautama Buda, porque ele queria erradicar o sofrimento na vida das pessoas, até hoje no inferno tentando descobrir isso aí, né? Se ele não foi salvo. E as pessoas seguem esse homem, acham que há uma possibilidade de neutralizar o sofrimento através do pensamento positivo, através da espiritualidade. Irmãos, observe uma coisa. Quando Jacó, na sua luta com Deus, na sua caminhada, em todo o processo que ele caminhou, observe que até o confronto com seu irmão, ele manda presentes. Se nós trazemos para a nossa vida hoje, quando o anjo fala, como príncipe lutaste com Deus. Quem é um príncipe? Alguém que é treinado para ser rei. Tem que aprender a falar muitos idiomas, tem que aprender a arrumar o paletó, tem que aprender a se posturar quando está falando, tem que saber entrar, saber sair, tem que ter uma educação refinada. O príncipe ele é treinado por pessoas específicas, para um tratamento, para ter uma postura, para ser alguém elitizado. Pelo menos essa é uma tradição da monarquia. O príncipe tem que ser treinado para ser alguém fino, extremamente cortês, educado. E quando fala de luta, e o anjo muda a história de Jacó,
coloca o nome dele de Israel e diz: você é um príncipe, você lutou com Deus. Está falando que na caminhada cristã que nós caminhamos, até chegar a Jaboca, ser abençoado, a gente tem que ter atitude de príncipe. Porque nós reclamamos de tudo. Prova, sim ou não? Nós não aceitamos. Não, está tudo bem. A viúva foi interrogada: como é que está seu filho? Ele estava morto. Está tudo bem com ele. Aleluia. Lutar como príncipe, alcançar a vitória, encontrar-se com Deus, Deus mudar a sua história, a gente tem que caminhar como um príncipe, irmãos. A gente tem que procurar aprender a ética cristã, o tratamento com as pessoas, a forma como lidamos com Deus no meio de contrariedades que nós passamos. Eu orei, mas Ele não me respondeu. Bendito seja o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. É ter Deus por confiança, acreditar que Ele sabe o que faz. Ele sabe trabalhar com muita precisão para arrancar as nossas arestas. E se nós ficamos reclamando, sabe o que acontece? A gente vai dando voltinha, a gente não sai do lugar. Existem padrões para estabelecer o reino de Deus na vida de cada um de nós, irmãos, na ética cristã, porque a estética, a beleza é externa, mas a ética, a beleza é interna. Então, a gente tem que aprender todos os dias com a Bíblia, com a palavra de Deus, o tratamento, irmãos, que Deus está nos dando para nos aperfeiçoar. E como lidar com isso? Porque às vezes eu jogo faísca em você, porque eu não estou bem. Eu esqueço que eu tenho que ser príncipe, que eu não posso deturpar o propósito do tratamento de Deus. Deus não quer nos matar, irmãos. Essa luta que você passa, essa fase que você não compreende o porquê, não se preocupe, não tente entender. Glorifica a Deus, entenda que há um propósito santo e sábio de Deus nessa situação que você está vivendo, e que logo você vai se encontrar com Ele. Se você fizer tudo certinho, falar a verdade para o Senhor, Ele vai mudar a sua história. Mas imagine só, eu me encontro com Ele, mas eu estou soltando faísca para todo lado. Eu não estou sendo muito recíproco com Deus, porque não parece que há um tratamento cuidadoso dele comigo, porque às vezes nos falta as coisas. Sim, irmãos, nos falta. Você ora, Ele não te atende. Você fala com Ele, parece que Ele não responde. Observe que Jó começou na luta, o diabo fazia de tudo para Jó entender que era Deus que estava fazendo aquelas tragédias com ele. E Deus se cala com Jó, Deus não fala com Jó. Deus fala só no final. E ele tem que orar também para aqueles que perseguiram ele. Só no final da prova de Jó, e foi grande a luta dele, que Deus fala com ele, irmãos. E às vezes Deus se cala com a gente. E a gente fica querendo que Deus nos responda, você não responde. Você não responde, Ele também está pondo uma prova para você responder. A prova tem um propósito. A gente tem que orar todos os dias, Senhor, qual é o propósito dessa prova? Eu queria entender o propósito da prova. Mas nós não fazemos isso, nós queremos entender quando o Senhor vai me dar a vitória. Não é isso, a vitória deixa no tempo de Deus. Nós temos que entender, Senhor, por quê? O que o Senhor está querendo de mim? Qual atitude? Aquilo que eu tenho que deixar, aquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, prova fala para nos aprovar. Deus não permite nós sofrermos porque Ele é mau, quer ver você sofrendo. Não, Deus não quer ver nós sofremos. Deus não quer ver você sofrendo, passando por dificuldade. Nós temos que procurar entendermos por que Deus está permitindo isso, o que Ele quer que eu faça, o que Ele está querendo tirar de mim. Porque se nós não entendermos o processo e a gente caminhar em direção para aquilo que Deus quer realizar, a prova passa, irmãos. Como tem uma frase aí que eu aprendi em Portugal: melhora que a prova passa. Deus já prometeu para cada um de nós: eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Mas às vezes nós esquecemos que somos príncipes, ficamos dizendo: Deus me deixou, Deus me apoiou. Eu já vi gente falar isso aí: Deus parece que me deixou. E sabe quem gosta disso? Satanás, irmãos. Satanás, ele trabalha com brecha, com legalidade. Trabalha com legalidade.
Já foi provado até na ciência, né, que ler Bíblia e orar faz um bem, você não tem ideia, para a saúde. Para a saúde, ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você fica cheio, vamos usar uma linguagem padrão humana, positividade, cheio de coisas boas na cabeça. Estarei contigo, Deus é vitória, Deus é bom, Deus nos leva para o céu, Ele perdoa os nossos pecados, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso pai, Ele é a nossa mãe. Nós só temos palavras boas na Bíblia que vêm acalentar o nosso coração. Então ler a Bíblia faz bem. Agora, ela alcança uma dimensão muito maior do que se fala por aí nos estudos acadêmicos, que ler a Bíblia, irmãos. Já descobriram isso, e isso é ensinado na psicologia, irmãos. Ler um bom livro, qual é o livro bom? É a Bíblia, irmãos. Ora, quando você ora, existe um processo na ciência que eles explicam por que orar faz bem. Alguém cristão que estudou isso aí, faz bem, porque você põe para fora tudo que não presta. Você derrama as lágrimas, faz bem para a mente. Uma pessoa que ora, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, as pessoas que oram e as pessoas que lêem a Bíblia são muito mais saudáveis. Inclusive, um grande médico brasileiro que mora há muitos anos nos Estados Unidos, ele fazia tudo certinho para não ficar doente. Não comia açúcar, não comia sal, não comia gordura de animal. A comida dele era santa, irmãos, era santa, porque tudo que faz bem à saúde. E ele teve um problema sério de saúde. Ele descobriu que é o estresse, a falta de confiança. Os problemas, a gente não lê a Bíblia e fica tentando encontrar solução nas pessoas. Olha por mim. E vamos lá no YouTube assistir as lives e tem lá os profetas lá, né? E fala tudo aquilo que você quer ouvir. Deus, por vezes, Ele gosta mais de nos confrontar do que falar aquilo que nós queremos ouvir, irmãos. Deus gosta de nos confrontar. É exatamente isso que culminou na grande vitória de Jacó, quando ele foi chamado Israel. Aleluia! Hoje é a nação que tem esse nome. Jacó velho sente que a morte está chegando, que Deus iria recolher. Ele chama os seus filhos. Ele fala, Rubem, meu primogênito. Ele fala, Isacar, jumento de ossos fortes. Tudo era promessa de Deus. E quando chega a Judá, ele fala assim, você é um leãozinho. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. A promessa messiânica estava sobre Judá, irmãos. Nós não entendemos a dimensão da grandeza dessa promessa de ser ancestral de Jesus. Deus fez uma nação através dos patriarcas, a qual Jacó inicialmente não estava dentro, porque não era o primogênito. Mas quando você decide buscar a Deus, irmãos, como diz um pastor, há muitos anos falava isso, se você busca Deus, se você quer Deus, se você desejar, não há nada que possa impedir. Nem a sua família, nem a sua nacionalidade, nem as suas instruções, nem a sua cor, nem o seu tamanho, nem as suas posses. Nada impede, irmãos, se você querer, desejar. E esse pastor, irmãos, a mãe dele tentou abortar ele umas 3 vezes, chegou até a machucá-lo quando estava no ventre. Mas Deus quis que ele nascesse. Ele nunca conheceu o pai dele. A mãe dele se prostituía. Hoje é um pastor renomado, deputado federal. Era um aborto, era alguém que não era desejado. Mas ele buscou, ele desejou. Ele disse que todas as vezes que tinha oração, ele vinha na frente e olhava na frente. Era para pecador, mas ele vinha na frente também. Ele teve um desejo de buscar. Esta é a promessa que tinha na vida do patriarca, irmãos, dos patriarcas. E Jacó olhou aquilo, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero ser portador dessa promessa. E alguém disse, você não é o primogênito, não sei. Eu vou entrar pelo telhado, mas eu vou estar diante dele. Aleluia. Deus
fez uma promessa para cada um de nós, que Ele não vai deixar-se firme nessa promessa. Jacó estava no início, porque uma das táticas de Satanás para tirar-nos do caminho é dizer que Deus se afastou da gente. É que Deus não olha para você. E se a gente acredita nessas mentiras, a gente fica, é verdade. Ele fica conversando com demônios e nem sabe o que está falando com eles. Ele fala, é verdade mesmo, Deus te deixou. Aí você fica desmotivado, não consegue nem ver a promessa, não consegue se animar, porque Deus se esqueceu de mim. Ele falou, eu não te deixarei. Jacó havia vindo de um lugar, irmãos, e Jacó vinha com um certo peso, porque ele dizia assim, no meio da criação, né, as estradas são minhas, nascia as estradas. Ele parece que estava usando uma mágica, né? Ele punha lá umas cores listradas, e quando a vaca ia parir, ou a ovelha, ela ficava olhando nas listas, nasciam os bezerros listrados. Ela falou assim, que negócio é esse? E eu falo que as estradas são minhas, as ovelhas nascem as listras. E quando eu falo que assim as listras são minhas, nascem as estradas, você está me roubando? Você está me ser feiticeiro, rapaz? Não, o Senhor está comigo. Não é que Deus honra coisas erradas, irmãos. É que Deus vê o coração das pessoas. Deus vê o que está lá dentro do coração. Nós olhamos a aparência e às vezes julgamos alguém porque não está fazendo certo, mas Deus está vendo aquilo que nós não conseguimos ver. E às vezes nós nos identificamos com alguém rejeitado porque as pessoas nos veem assim, porque vê os nossos defeitos, mas sabe que há um grande lá em cima que vê quem é você. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Deus vê quem somos na íntegra. Ele conhece as coisas mais internas do nosso coração, aonde nem a psicologia entra, irmãos. Existem muitas técnicas para arrancar coisas lá de dentro, mas não arranca. Se a pessoa não pôr para fora, não arranca. Há coisas que estão enclausuradas dentro da alma, dentro do lema, divisão do espírito da alma, e só a palavra de Deus é capaz de chegar lá, irmãos. Só a palavra de Deus. Jacó diz assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Meus irmãos, se Jacó, no meio do deserto, no meio do nada, sozinho, ele fala, este não é outro lugar senão a casa de Deus. E olha que ele viveu no tempo antes da morte de Jesus, as pessoas não eram casa de Deus. As pessoas não podiam receber o Espírito Santo dentro do coração, porque não havia sido feita a obra redentora. As pessoas recebiam o Espírito Santo, como os profetas, os sacerdotes, os reis, e o Espírito logo vinha, manifestava, operava e voltava. Quando Jesus morreu e deu o brado, e quando os discípulos clamaram pela promessa e veio o Espírito Santo, ele veio para ficar e morar dentro de nós. Nós somos casa de Deus. Se Jacó disse, este não é outro lugar senão a casa de Deus, ele estava vendo algo que ninguém viu naquela época, irmãos. E às vezes nós vivemos nesta época abençoada em que o nosso coração é a casa de Deus. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus diz que essa casa que nós temos aqui é morada do Espírito Santo. Jesus mora nela. E nós às vezes temos dificuldades, irmãos, de saber que nós somos casa de Deus, que nós estamos em Betel, casa de Deus, que nós somos a própria casa de Deus. Amém. E como casa de Deus, irmãos, nós temos que buscar, aleluia, que esta casa esteja sempre cheirosa, sempre limpa, para que ele continue sentindo bem-estar nesta casa. Vez por outra, irmãos, o diabo joga lá um mau cheiro na nossa casa, e a gente tem que buscar o Espírito Santo. Eu vou finalizar com uma palavra que Deus falou muito forte semana da oração. Falando em casa de Deus, falando em santificação, esse texto nos arremete a pensar nisso, a falar a verdade com Deus, né? Deus não nos deixa, não nos abandona, é a segurança que temos nele. Mas a verdade é, irmãos, que
nós não podemos correr o risco de ficar no arrebatamento. Não podemos correr o risco. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, lembrar da morte de Jesus, agradecer a Ele porque Ele morreu por nós. Mas observe uma coisa. Na parábola que Jesus ensina acerca dos que subirão e aqueles que ficarão, Ele nem fala dos ímpios, porque os ímpios já estão condenados. A Bíblia diz assim que serão lançados no inferno todos os ímpios e todos aqueles que esquecem Deus. Ele está falando para a igreja, para nós. Ele está falando que havia 10 virgens. Virgem é mulher pura, que nunca ainda se casou, nunca se corrompeu. Virgindade na Bíblia fala de santificação. E ele fala que tinha 10 virgens. Amém? Amém. Paulo diz assim: estou zeloso, e vós com o zelo de Deus tendes preparado como uma virgem pura, a saber, o marido Cristo. E observe, irmãos, que 5 delas estavam com azeite em suas lamparinas. E 5 delas não tinham azeite em reserva. E por não ter azeite em reserva, foram deixadas para trás. E ele fala: não vos conheço. Isso deve gerar uma preocupação no nosso coração, porque ser cheio do azeite, irmãos, é buscar a Deus. É buscar ser um crente cheio do Espírito Santo. O que nós identificamos por crente cheio do Espírito Santo? Não é aquele que faz isso, não. Pode ser uma reação dele. Não é aquele que fala língua o tempo todo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é saber onde está o pecado e fugir dele. É buscar a Deus, é orar em todo o tempo. Paulo diz: orando em todo o tempo. Nós vivemos num tempo que o diabo está furioso. A Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo, ele trabalha com muita precisão, está trabalhando nas crianças, nas escolas, na mídia, nas redes sociais, todas as formas para tentar fazer com que você se esvazie de Deus. Então nossa busca tem que ser todos os dias. Eu tenho que buscar Deus, nós temos que orar, irmãos. Nós não podemos dizer: mas eu não tenho tempo. Ora trabalhando, eu oro conduzindo, coisa gostosa orar conduzindo, irmãos. E a oração é tão interessante que ela não tira a atenção sua no volante. Você pode estar conversando com a pessoa que está orando em espírito, irmãos. A oração é tão neutra, ela não impede você fazer nada. Eu posso estar pregando com você, está orando em espírito, irmãos. O espírito, ele age completamente de uma forma que nós não entendemos. Você consegue orar em espírito em qualquer situação, mas nós estamos tão na carne que não conseguimos sintonizar. Então, a oração que você tem que fazer é se prostrar e pedir misericórdia a Deus, até alcançar. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, guarda o que eu estou falando, nós haveremos de ficar para trás, irmãos. É muito sério o que eu estou falando, muito duro, mas é uma verdade insofismável. Não tem como ser um sofismo isso aqui, irmãos. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, se nós não buscarmos a Deus a tempo e fora de tempo, se nós não clamarmos pela sua misericórdia, se nós não nos esforçarmos todos os dias para fazer mudança nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas palavras, irmãos, nós podemos estar sem reserva de azeite. Ele vem numa hora inesperada. Entraram para as bodas aquelas que estavam preparadas, e aquelas que não estavam preparadas porque não tinha azeite. Observe, irmãos, que já vou terminar em 1 minuto. A frequência do arrebatamento, ela vai ser compreendida por aquele que está no Espírito. Amém? O som da trombeta, do alarido, da voz de arcanjo, não sei qual dos 3 é para a igreja. Uns dizem que é a trombeta, outros dizem que é a trombeta para os mortos, o alarido é para os anjos, ou para Israel, não sei, mas seja o que for, nós vamos ouvir um som, e nesse som, quando entrar esse som nos nossos ouvidos espirituais, haverá uma metamorfose, nós vamos ser transformados, um abrir e fechar tão rápido, um átomo de tempo. Pum, já foi. Subiremos com corpos glorificados, incorruptível e imortal. Mas se nós não estivermos na frequência, porque se você quiser entrar na rádio 99,9, 101 não vai sintonizar, não vai, você não consegue pegar a sintonia da frequência, frequências moduladas.
Então, o som vai ser tocado numa frequência, só aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo vão ouvir. E é o toque desse som é que os nossos corpos serão transformados. Mesmo porque a Bíblia diz em 2:11, 2 Reis, que Elias estava andando com Eliseu, andando e falando, de repente um carro com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu no quê? Num vento, num redemoinho. É o Espírito em nós que nos enche, que vai promover essa ascensão, irmãos. É o Espírito Santo que vai levar a igreja. Se eu estiver vazio do Espírito Santo, como é que eu vou subir? Já viu um balão? Como é que ele sobe? Se acende lá, como é o nome daquilo, irmão? Que acende no balão, na boca do balão? E é o gás que sai ali que tem que dar força ao balão para ele subir, irmãos. Se nós andarmos vazios, não consigo orar, não sei, irmão, põe a cara no chão. Todos nós passamos por dificuldades em orar, o diabo não quer que você ora. Ele luta todos os dias para que você não vá para a oração, para que você não dobre o joelho, para que você não faça. Mas fala mesmo assim, irmãos. É como diz um pastor, você está desanimado, ore de pé, irmãos. De pé, está com suor de pé. Está triste, se prostra. Mas faça uma coisa. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Se humilhe, clame pelo sangue, Ele vai te atender. Não temos um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, um que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados a encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento, irmãos. E eu não sei se Jesus não vai antecipar isso para mim ou para você. Não sabemos. Um rapaz recentemente, agora com 39 anos, forte, saudável, teve um ataque cardíaco e morreu. E às vezes quem está doente está vivendo e vai viver mais ainda. E às vezes nós que achamos que vamos ficar para a semente, ou vamos encontrar com Jesus, mas não vamos provar a morte, irmãos, às vezes a gente vai antes. Então todos nós, de forma distinta, nós temos que estar preparados, irmãos. Oração no segredo. Ora, leia a Bíblia, irmãos. Respeite o seu pastor, a autoridade sobre você. Respeite os seus professores de escola dominical, não entendo o que, né? Escola sexta-feira, como é que fala isso aí? Sexta-feira. Os irmãos que trabalham na igreja, saiba respeitar o departamento. Não bate na frente, não. Você é princípio de autoridade. É isso que dá graça para você. É ser grato. É saber honrar aquele que Deus colocou para ministrar no seu coração, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. A pessoa às vezes quer fazer um trabalho na igreja, vai fazer, logo sofre um ataque e para, porque não é fácil. Tudo que você faz na igreja, você sofre ataque. Se você resolver todos os dias chegar na igreja e fazer, eu vou arrumar todas as cadeiras para Jesus, vou pôr todas as mulheres, o diabo não vai gostar disso. Vamos começar a pregar, então você vê o que todo dia você tem que pregar numa igreja, ou tem que ser responsável pela palavra. Ele sabe no lar, os ataques ele sofre, porque estão fazendo trabalho no lar. Todo o trabalho que nós fazemos para Deus, há uma retaliação do inferno, irmãos. Uma retaliação. E a Bíblia diz que ficarão de fora o quê? Os covardes, os tímidos. Eu não quero passar luta, eu não vou fazer. E começa a passar luta. Pastor, não dá. Irmãos, o diabo não quer que você esteja em movimento. Toda vez que você está se movimentando, aleluia, Deus tem um compromisso com quem tem uma responsabilidade no reino. Eu vou ficar só observando, só recebendo, pastor. Estou fazendo minha parte, estou orando. Não, Deus não quer ver você separado. Você tem que fazer alguma coisa. Porque você é um alvo constante do diabo. Se você está trabalhando, fazendo alguma coisa para Jesus, sabe o que acontece? O diabo vai mirar você constantemente para ele sair o dedinho. Saiu porque você está movimentando. Agora, se você está parado, irmãos, a sua mente já é uma oficina. Porque quando nós sofremos ataques por fazer alguma coisa para Deus, a gente busca auxílio. Deus tem um compromisso de proteger você. Está trabalhando, está envolvido. Imagine que só você entra numa empresa, está envolvido no trabalho da empresa e o patrão vai te dar o suporte. Deus, ele dá suporte para quem trabalha, para quem está em movimento. Seja um intercessor desta igreja, irmãos. Ore.
Porque nós haveremos um dia, o mundo vai contemplar um evento que nunca houve na história da humanidade, nunca houve e jamais haverá, irmãos. O desaparecimento em massa. As redes de comunicação vão avisar, desapareceu um povo. Os budistas vão dizer que os iluminados, né, também os seguidores de Hipólito, Leão Denis Israel, Allan Kardec, o Espiritismo, não, tem que se aperfeiçoar para a próxima encarnação. Mas você, eu e você, se ficarmos aqui, alguém que conhece a palavra que ficar vai saber que foi Jesus. Foi Ele que voltou. Nós ficamos. Então, eu deixo essa palavra para os irmãos, amém, irmãos? Amém. Deus está com você, nós não teremos desculpa com Ele. Deus está com a gente. Amém. Não te deixarei e nem te desampararei. Ele é fiel, irmãos. Fecha, cura sua cabeça. Dê uma palavrinha com Jesus agora. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai, cada um de nós que estamos aqui, a preparar as nossas lamparinas, Jesus, as nossas vasilhas, porque não haverá, Senhor, outra oportunidade. Nós queremos ser levados, ó Deus, nós não queremos ser deixados. Abençoa cada família que está aqui, Jesus. Nós temos entes queridos, Pai, que ainda não se decidiram. Nós temos pessoas na nossa família, Senhor, filhos, irmãos, tios, sobrinhos e tantos outros que fazem parte da nossa família, que ainda estão distraídos, estão afastados, estão esgotados, estão estressados e deixados, Senhor. Ó Deus amado, mas nós oramos nesta manhã, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja, santifica a Tua igreja para este dia, Senhor, santifica o Teu povo para este grande evento que é a volta do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor voltará, o Senhor prometeu voltar para buscar a Tua igreja. Ó Deus, santifique a Tua igreja, Senhor. Santifique a Tua igreja pelo Teu sangue, pela Tua palavra, pela oração, Senhor. Dai-nos fome, dai-nos desejo, dai-nos paixão pela Tua presença, Senhor. Nós oramos, Pai, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, entrego os nossos entes queridos, em nome de Jesus. Diga assim, a minha família pertence a Jesus. Amém. Pode sentar um minuto, eu vou ler aqui o capítulo 11 de 1 Coríntios, das 6, já vamos entrar no momento da ceia. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com Deus, com sua igreja, pode tomar ceia sem problema. O pastor cometeu um pecado. É um pecado para a morte? É um pecado que está preso nele? Então não toma ceia, liberte-se dele primeiro. É um pecado acidental? Peça perdão e participe da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Capítulo 11, versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Pai, nós oramos nesse momento, Pai querido, para que o Senhor venha consagrar, Pai querido, esses elementos, ó Pai, que deixará de ser o pão, deixará de ser apenas o suco da vide, mas transformará, Pai, no corpo de Cristo e no sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Nós oramos para que o Senhor consagre, Pai, para que a sua graça seja manifesta em cada um dos corações que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, a ceia é momento de gratidão. Gratidão. É tomar dignamente, tomar ciente que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, quando Paulo diz isso aqui, tomar dignamente, tomar sem propósito, tomar ceia é tomar com o coração grato. Senhor, obrigado, Jesus, porque o teu corpo foi ferido, o teu sangue foi derramado para que eu pudesse ter vida. Então, tome com propósito, tome em reverência, com temor e tremor, partilhe deste momento, pode servir a ceia. Aleluia. Tomai e comei, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com Ele. Tomai e comei, diz o Senhor. Este é meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Tomai e comei, diz o Senhor. Este é o sangue da nova aliança, sangue do Novo Testamento. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor. Tomai e comei, diz o Senhor, este é meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, diz o Senhor, este é meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Você que já pegou o pão, pode comer o pão e vamos trocar o cálice, né? Quando nós trocamos o cálice com o nosso irmão, nós sabemos que nós temos comunhão com ele, né? É porque temos comunhão que trocamos o cálice. Aleluia. Aleluia. Temos comunhão, irmão. Aleluia. Troca o cálice do seu irmão. Podemos trocar o cálice, irmão? Aleluia.
Somos uma família, né, mano? Por isso podemos tocar o cálice. Aleluia. Aleluia. Do Ramandaraba. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Levante sua cara para cima. Diga assim: através do sangue de Jesus, eu tenho acesso à presença do trono. Tomemos todo em nome de Jesus. Pelo sangue, redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pelo mundo brigamos desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, do Calvário. Pelo sangue somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua ceia, obrigado pela tua morte na cruz, que o teu sangue foi derramado. Obrigado, Senhor, porque tu foste até o fim. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter nos achado, Senhor, por ter nos tirado dos nossos delitos e pecados, por ter nos lavado, por ter nos transportado para o reino do Filho do teu amor. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela quitação da dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Obrigado, Senhor, pela porta que o Senhor nos abriu através de Cristo. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pelo teu corpo que foi ferido, pelo teu sangue que foi derramado, porque foi a causa da nossa salvação. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento de comunhão da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou dar aqui 3 minutos para o Nilton, para o Edivânio falar sobre o lar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aconteceu na quinta-feira, desloquei aqui por causa desta manchinha que tenho aqui. Isto é uma tatuagem que fui fazer, mais uma. Fui buscar as injeções para o meu filho mais velho, que ele pica-se na barriga por ter uma doença autoimune. Só que... pai, leva-me ao carro. Claro. Já quando dizem isso é para o papá pôr combustível. Entretanto, fui buscar as injeções ao Correio Cabral e há umas bombas de Abril ali no Rio. Acho que é Rio. E, contudo, eu estacionei o carro, pedi a funcionária se poderia utilizar a casa de banho
né? E depois vinha, aquilo é escuro, assim a luz, e depois voltei a apagar na saída. Vinha com um quispo, estava frio, passei, eu agarrei uma bicicleta, não era para levar para casa, aquelas ali elétricas. Depois arrumei-a, né? Voltei, mas aquilo é baixo, tem carros por cima, aquilo é uma garagem, baixei-me e ao levantar parece que levei uma cabeçada no elevador, pus a mão na cabeça, não dei só sangue. Cheguei ao carro para abastecer, senti escorrer. Puxei o lenço que tinha, um lenço branco, pus, não conseguiu suportar a força do sangue. Era branco, ficou todo encharcado de sangue. Estava um senhor que tomava conta da situação, foi enfermeiro de guerra em Angola, lá tratou de mim, pôs-me um penso e disse para eu ir ao centro de saúde e fui. Pronto, aqui estou eu com uma cicatriz na cabeça, mais uma. É só isso. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, como o pastor já falou, né? Nós falamos com o pastor e ele autorizou a gente convidar a igreja. Pois leiam o que nós temos aqui, que o Senhor colocou no coração para a gente colocar. A igreja lê, tudo de uma vez, vamos lá no 3? 1, 2, 3. Missões. Se os teus pés não podem ir às nações, os teus joelhos podem. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes, né, nós recebemos o convite para ir ao lar, até mesmo antes da gente estar lá na direção, e a gente não ia por falta de tempo, mas a gente pode fazer algo. Então, eu quero convidar, juntamente com meu esposo, aos irmãos que querem fazer algo, mas não podem lá ir agora. Mas Deus vai preparar o momento certo para você lá ir fazer algo. Adote um senhor ou uma senhora que está lá. Adote uma alma, adote uma vida. Porque como eu falei com o pastor, ali, naquele lugar, nós estamos sabendo que nós estamos levando a palavra para pessoas que estão lá, vamos falar no fim da carreira, né? Só que precisam levar Jesus no coração. E nós falamos com eles, se eles aceitavam passar o nome, dar o nome, cada um deles, diretamente foi falado, para que a igreja se levantasse em oração em favor deles. E cada um aceitou entregar o nome. Ninguém disse que não daria o nome, irmão. Então, responsabilidade de quem Deus colocar no coração e agora, para adotar um nome. Você pode vir aqui, escolha daí, uma hora e vem aqui e pega um palitinho. Porque o nome está aqui. E está escrito um pauzinho, realmente, para você colocar dentro da Bíblia. No cantinho, para você não perder, porque o papel vai amassar, vai rasgar, não sei o que, está aqui, justamente para você não esquecer. Por quê? Porque nós estamos lá levando a mensagem. Alguns irmãos têm aceitado o convite, só que é necessário a gente interceder por eles, para que a mensagem venha fluir, para que barreiras venham cair por terra, grilhões sejam quebrados. Então é necessário uma igreja que dobre o joelho em favor das almas. Então adote um. Vem aqui na frente, o corajoso e o corajosa, aquele que o Senhor colocar no coração e pegue. Olha, eu vou passar para o pastor, mas o meu esposo vai estar ali do lado e cada um pode pegar o seu, ok? E o nome aqui? Tem o nome escrito, Tem o nome escrito, irmãos. E olha, estamos aí vivendo o mês do Natal, né? Comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, na verdade. E eles levam isso mesmo, ao pé da letra. Tem muito significado para eles. E eu falei com eles, olha, o mês do Natal, né? O nascimento de Cristo. Você quer dar o seu nome para que a igreja esteja orando, para que Cristo venha nascer nos nossos corações a cada manhã? E eles deram. Então vamos orar para que Cristo venha nascer no coração dele. E olha, nós vamos programar que no dia 28 de dezembro será a última visita do lar desse ano.
Então, aquele que sentir no coração, orando por essa vida, por essa alma, que sentir no coração de marcar de lá com nós, no dia 28 de dezembro, aí a gente pode falar conosco que a gente agenda e a gente está preparando cada uma pessoa que adotou um nome, preparar uma lembrancinha. Mas uma lembrancinha vai ser uma coisa bem simples, irmãos, para entregar lá pessoalmente. Bem simples. Em princípio, a gente está pensando numa toalhinha, um lencinho, sabe? É necessário para eles, ok? Mas isso aí nós vamos falar nos próximos cultos. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, seja louvado. Irmã, guarda a sua coisinha na Bíblia, né? Será que você vai pegar todo dia a Bíblia? Melhor colocar no telemóvel. Aí você pega todo dia, né? Mas não se esqueça, viu? Um compromisso de orar todos os dias por esse nome que você pegou aí. Aí você vai um pouco mais adiante, olha por todos que estão lá. Mas esse é o específico, você orar por ele. E um dia você vai encontrar com ele no céu. Ele vai saber que você orou por ele. Que alegria, hein? Já peguei uma. Aqui é a Maria de Jesus. Já não está longe. Maria de... O nome da pessoa é Emília de Jesus. Já não está longe, né? Não está longe, né? É isso mesmo. Vamos estar de pé, irmãos. Agradecer a Deus. As crianças. Quero agradecer a nossa ilustre visitante. Né? Vai ser de onde mesmo? Ah, de Alverca. Ah, que benção. Seja bem-vindo. Viu? É como a pastora falou, na próxima vez já é nossa. Aqui é um contágio do Espírito Santo. Que bom são felizes com Jesus, irmãos. Amém. Eu espero que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Quem quer falar mesmo? Nós vamos fazer uma oração agora. Vamos ungir a Aline. Posso falar? Passar por uma nova cirurgia. Tem mais alguém que precisa de uma oração? Nós vamos unir a nossa fé, amém, irmãos? Amém. Senhor, pega o óleo aqui. Vamos orar com fé, irmãos. Tem mais alguém que precisa de oração? Na saúde, na área da saúde? Alguém que tem um problema de saúde? Dobra o joelho então aí. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Tua palavra que diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. Foi cravado, Senhor, e através das Tuas pisaduras nós somos sarados. E a Tua palavra que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pelo poder do nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo mal alojado saia pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, estabelece a saúde, Senhor. Em nome de Jesus, faça cumprir o propósito. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Todo mal seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o mesmo. Que Tu és o mesmo. Em nome de Jesus. Todo mal seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Tua igreja concorda nesta manhã, Senhor. Nós concordamos, ó Pai, que seja queimado agora todo mal, seja queimado pelo poder do nome de Jesus. Saia pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Eu abençoo a tua filha em nome de Jesus. Todo mal seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. Nós concordamos, Senhor, a cura das tuas filhas, dos teus filhos, em nome de Jesus. Diz assim: eu concordo que a cura nesta manhã aconteceu. Aleluia. Aplauda o Senhor então, por isso. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso,
Ele cura sim. O irmão Pedro entrou na igreja para brigar com a gente. Que a vaga dele foi ocupada, não foi por nós. Ele entrou, pisou aqui, Jesus entrou nele. Glória a Deus. E o dia que ele batizou, irmãos, ele já contou, por isso que eu estou falando. Ele tinha, toda semana tinha 2, 3 ataques epiléticos. Teve na igreja, a primeira vez achando que ele tinha morrido. E ele dizia, quando sentia no volante, ele logo encostava, 10 minutos passavam. O dia que ele batizou, nós batizamos aqui, nós sentimos palpavelmente uma faísca que dizia nele, nunca mais teve ataque epilético. Amém. Já faz mais de um ano já, né? Mais de um ano, nunca teve mais. Deus seja louvado, né, irmãos? Amém. Deus é bom. As crianças, por favor. O irmão Júnior avisou que hoje não pôde vir porque estava no trabalho e houve algumas eventualidades e o impediram de estar aqui com a irmã Rose. Então está bem de saúde. Vamos orar por ela. Quem mais que avisou? A irmã Elisângela está viajando, né? Daniel. O irmão Felipe deve estar trabalhando no trem, né? No trenzinho. Glória a Deus. Palavra dos 3. Sol e escudo. Ele dará graça e glória. Não negará bem algum aos que amam em retidão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão do Senhor. Irmãos, vou terminar em 30 segundos. O meu filho, o Daniel, ele serve a Deus desde pequenininho. Chegou em Portugal com 6 anos, já foi meu diácono na igreja. Ele que fazia serviço de ofertas, nós tínhamos um tesoureiro, mas ele tirava oferta. Ele ficava com cestinho na frente da gente, com 6 anos. Ia para a oração toda manhã com a gente. Deus abençoou ele, né? Ele estava no Dubai agora. Comprou uma viagem baratinha para o Egito, não pôde ir por causa da guerra lá, deram para o Dubai para ele sem acréscimo. Está no Dubai, mano. Está sentindo o príncipe lá. Por isso que ele não está aqui. Casou há pouco tempo também, faz bem isso aí, né? Aleluia. Faz assim com sua mão. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até a volta de Jesus Cristo. Para aí então estai quieto e vede o livramento do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja por vós. Ele faz essas guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que Ele é Deus. O grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reina em cada coração, hoje e para todos sempre. Todo o povo que ama e aguarda o Senhor, diga amém. Amém. Primeiro, seu irmão, com a paz do Senhor, e diga para ele, Deus não te deixou, meu irmão. Pedrinho.